Ai, que vontade que dá. Né não? Quem nunca teve vontade de fazer isso em público mesmo, atire a primeira pedra. Falando sério, prurido anal, mais conhecido aí como coceira no toba. Ele é um sintoma, sim, de verminose. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pois é, pessoal, às vezes não. Às vezes ele pode ser sintoma de outras coisas, como, por exemplo, hemorroidas, quem tem sabe, fissuras, que são aquelas rachaduras. Sabe quando a gente racha o lábio? É a mesma coisa, só que lá no fiofó. Resíduos de fezes, que é o famoso não limpa a bunda direito. Até mesmo uma alergia, às vezes pode ser também por suor, pode ser também por uma infecção fúngica, podem ser várias as causas. Mas imaginando que possa ser um bendito de um verme, qual que seria esse verme? A princípio ele tem dois nomes, um é técnico, que é o Enterobius vermicularis, muito chique, né? Por isso que ele dá o nome de enterobíase para a doença, ou que eles disseram que era popularmente chamado de oxiurus, né? Que gera a oxiurose. É a mesma coisa, tá? Só que a gente fala sério, até para um nome comum esse oxiurus tá horrível, né? Não podia ser chamado de coça. Vamos explicar essa bendita dessa doença, dessa verminose, que é uma verminose daquelas viradas na giraia. Geralmente quem quer o seu alvo principal, que é aquele alvo mais fácil? As crianças. E vocês vão entender por quê. Começando aí pela nossa infecção inicial. Você se infectou pela primeira vez com esses benditos desses ovinhos. Eles vão passar lá pelo seu estômago, que não vai digerir, obviamente, porque ele tem a carapaça dele que protege. Aí ele vai para o intestino delgado, aonde ele vai conseguir soltar, né? Como eles chamam, eclodir, né? Onde as larvinhas acabam arrebentando aquela carapaça e saem. Aí elas vão até o intestino grosso, para variar. Elas vão lá se desenvolvendo, se maturam. Mas a partir do momento que eles vão começar a postar esses ovos, adivinha para onde ocorre essa postura desses ovos? A fêmea, após a fecundação. Na calada da noite, quando todos dormem, ela migra calma e lentamente até o ânus. Legal, né? Então, esse bendito desse verme é justamente o ovinho dele que causa essa coceira. Ele tem essa carapaçazinha dele que tem em volta, ela gera, né, uma certa coceira ali na região. Agora, vocês acham que essa coceira é de graça? Anti-sense. Mas não é. É porque é justamente através da coceira que não só ela sai espalhando, né, as fêmeas espalhando seus ovos, como ainda por cima também você consegue se reinfectar novamente. E vamos entender de novo essa história. O que a criança mais gosta de fazer quando ela sente uma coceira lá? Ela vai e coça. Só que ela é criteriosa, às vezes, como a gente que ainda vai em cima da roupa. Não, ela mete, às vezes, a mão, né? Só que naquela hora que ela mete a mão e coça, o que ela faz? Ela enche a mão de ovinho. E a criança, tudo que ela tocar, ela vai contaminar com aqueles ovos. E inclusive aquilo que ela põe na boca. E aí não é só isso, esses benditos desses vermes, como é que a gente consegue essa transmissão desses ovinhos? Exatamente, não só por são alimentos contaminados, águas contaminadas, não, gente. Se você tem uma pessoa em casa com esse bendito desse verme, e se ele puser a mão ali, né, coçar, ele sai espalhando os ovos aonde ele põe a mão, ele sai também espalhando nas roupas dele, nas roupas de cama dele, na toalha que ele vai tomar banho, se ele não lava aquele bombom direito, e aí vai acabar, né, também se contaminando a toalha. Então, assim, gente, esses benditos, esses ovinhos, pra vocês terem uma ideia, uma fêmea tiquitinha assim, ó, desse tamanho, que eu vou mostrar aí a foto pra vocês verem o tamanho dela. A bendita da fêmea, ela consegue postar mais ou menos 10 mil ovos. Você já imaginou? Aí numa dessa você vai ter reinfecta e você reinicia o ciclo todo de novo. Fora que você acaba transmitindo pra quem tá perto de você. Por isso que é muito comum, às vezes, numa escola, outras crianças pegarem, ou a professora pegar, ou a mãe pegar, né, que tá cuidando, ou o pai também que cuida, né, da criança, acabar pegando. E é por isso que é tão difícil a gente se livrar desses bichinhos. Vocês sabem qual é a maior vantagem que esses ovinhos têm em relação a todos os outros que eu já comentei para vocês, das outras parasitoses? Esses ovinhos filhos do é que eles conseguem se tornar infectantes em poucas horas. É o quê? Eles não precisam de um ambiente especial, não é como os outros que tem que estar no solo, tem que ter luz, tem que ter sombra, tem que ter calor, tem que ter... Não! Em poucas horas ele já se torna infectante. E esses ovos, eles ainda podem perdurar no ambiente, aonde ele encostou, né, onde ele grudou, ele pode perdurar por até 3 semanas. Só falando quais são os sintomas. Pois é, basicamente o sintoma qualquer, coceira. Por que será que é só a coceira, né? Porque o verme em si, ele tem 2 grandes desvantagens, tá? Então, apesar desse processo
processo todo de você poder ficar se auto-infectando é que o macho, ele morre assim que ele copula. E a fêmea, ela também morre ao postar os ovos, porque ela praticamente se arrebenta, né, para liberar todos aqueles ovos. Aí você precisa que outros vermezinhos estejam lá dentro de você para continuar esse processo. Se você se auto-infectar, aí você volta esse processo todo. Para diagnóstico, basicamente assim, ó, o exame de fezes, ele só conseguiria ver mesmo se tivesse algum vermezinho lá, tá? Porque aí, óbvio, se ele vai morrer, ele vai sair de alguma forma. Mas o exame de sangue também pode te mostrar uma alteração ali nas células do sistema imunológico. Agora, qual é a melhor maneira de diagnosticar esse bendito desse verme, de você dar certeza absoluta? É através do teste da fita. Pode ser uma fita adesiva, ou que eles chamam também de fita gomada, ou através do método que eles chamam de método de Graham, que é quando você pega um abaixador de língua e aí você coloca na extremidade dele, né? Você põe que fique o lado grudante bem na ponta, uma fita adesiva, e aí você vai lá no fiofó e vai passando ali para você poder ver os ovinhos e até mesmo os vermezinhos que de repente possam estar por lá. Só que você consegue enxergar esses ovos a olho nu? Não, precisa de microscópio. Agora, se você tiver uma grande quantidade dos bichinhos lá, alguma coisa pode se tornar visível a olho nu. Se a pessoa decidir fazer esse teste por conta própria em casa, usa luvas, tá? Usa máscara, toma cuidado, porque qualquer chance você tem ali de acabar se infectando com esses ovinhos, né? Esse teste, ele tem um melhor horário, tá? Que é de manhã. Como a gente tem que tomar cuidado com relação a esse verme, né? Então, tudo tem que estar sempre muito bem higienizado. Então, se você viu que o seu filho está com, você vai ter que lavar a roupa dele todo dia, vai ter que dar banho de manhã, vai ter que higienizar sempre muito bem a região anal. Cuidado, usa luvas, como eu falei. Você vai ter que manter uma higiene muito acima do normal que você está acostumado. Porque, como eu falei, os ovos eles vão ficando no ambiente e eles permanecem por até 3 semanas. Por isso que eu falei que ele é um pouco mais chato para você se livrar dele. Uma outra coisa que você tem que também sempre procurar fazer, manter as unhas curtas, porque qualquer coçadinha, qualquer contato que tenha da sua mão na região, eles vão ficar lá debaixo da unha. E aí, obviamente, a outra parte também, que você vai beber água filtrada, você vai ou ferver a água, lavar bem os alimentos, você vai higienizar bem as mãos. Então, esses cuidados básicos que a gente já tem que ter com os outros tipos de verminose. E com certeza agora, o que mais interessa para a grande maioria das pessoas, o tratamento. Como eu estou falando do albendazol, então eu vou ficar específica nele, tá? O albendazol, você teria que fazer uso de uma dose de 400 mg, ou seja, pode ser um comprimido ou um frasquinho inteiro. Lógico, sempre lembrando que é para crianças acima de 2 anos, e você tem que repetir essa dose depois de 15 dias. No meu caso, na minha análise, eu pensando, bom, como a gente não sabe em que circunstâncias estão a casa, a higiene e tudo mais, eu faria essa dose semanal por no mínimo um mês, para dar tempo de você nessas 3 semanas tentar eliminar todo e qualquer ovo viável que possa ter permanecido no ambiente e que volte a infectar alguém. E outra coisa importante, neste caso aí a preventiva é essencial. Então lembra quando eu falo assim, não adianta tomar por profilaxia? Bom, neste caso, mais do que nunca, detectado alguém da família, alguém da escola, trata todo mundo. Porque tem pessoas que podem, inclusive, estar assintomáticas, por incrível que pareça. A gente nunca pode descartar essa possibilidade. Então, todo mundo tem que se tratar. Quem está na escola tem que se tratar e quem está em casa tem que se tratar também. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixaram o like, gente, muito obrigada. Quem conseguiu assistir até aqui também o vídeo inteiro, muito obrigada. E eu espero ver todos vocês nos meus próximos vídeos, hein? Se cuidem e até lá!